Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando o que está acontecendo com o mercado do boi. Mercado firme nesse início de ano, em um movimento que a gente pode dizer atípico, né? Geralmente é para ser um início de ano, ou tradicionalmente se tem um início de ano morno, né? Onde os preços tendem a ser pressionados ou, enfim, a seguir uma tendência aí, mais tranquila, mas não é isso que a gente está vendo nesse início de ano, não. E é por isso que a gente convocou o Rodrigo Queiroz, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Está aqui já o Rodrigo com a gente. Bem-vindo, meu caro, muito obrigado pela participação com a gente nesse início de ano aqui no Notícias Agrícolas. Aproveito para desejar a você e o pessoal da Scott aí, nossos parceiros de tempos, um ótimo ano novo e que seja um ano de muita conversa boa principalmente para o produtor, para o pecuarista, produtor de boi, o produtor de carne. Rodrigo, vamos lá, vamos entender o que tem de diferente esse ano que justifica esse início de ano aquecido, com preços fortes, inclusive em alta, né, Rodrigo? Me parece que hoje teve mais uma alta na arroba do boi, verificada aí por vocês na Scott Consultoria. Primeiramente, aí, bom dia, Alexandre, aí, bom dia a todos do Notícias Agrícolas. Alexandre, exatamente isso, né? Você falou um ponto importante ali em relação ao janeiro ser um mercado, um mês mais calmo no início. Alexandre, na verdade, as expectativas ali, principalmente em relação às exportações, a gente viu que acreditavam, né, que as exportações em dezembro iriam dar uma diminuída em relação ao dezembro do ano passado, mas esse ano a gente viu que, na verdade, não se cumpriu essa expectativa, né? A gente viu o Brasil exportou aí 142,5 mil toneladas de carne bovina, sendo o quinto melhor mês em desempenho de exportação da carne, né? E paralelo a isso, na verdade, a gente viu também um escoamento, na verdade, no mercado interno de carne bovina bem melhor e acima das expectativas que o mercado atacadista e varejista estava achando que iria ter, né? E já aproveitando para falar também, como você disse, do boi gordo, São Paulo hoje teve um aumento na comparação diária, em comparação com o dia anterior, com comparação com o dia de hoje, teve um aumento de R$ 4,00 por arroba, né? Então, ou seja, hoje São Paulo está fechando ali em torno de R$ 274,00 por arroba na média, né? Preço bruto e a prazo. E ontem estava R$ 270,00 por arroba. E a gente viu que, na verdade, no período de uma semana, né? Na comparação semanal, aí houve um aumento ali em torno, mais ou menos, aproximadamente de R$ 10 por arroba. Então, ou seja, isso aí, querendo ou não, aquecendo o mercado novamente, né? Pois é, então ficou claro que existiu um consumo que não se esperava no final de dezembro e que obrigou o frigorífico a voltar às compras. Só que quando ele volta às compras, Rodrigo, ele encontra uma oferta restrita. É por isso que a arroba está subindo? É mais em função da oferta ou é mais porque tem realmente uma demanda aquecida acontecendo nesse momento? Então, Alexandre, principal é a oferta restrita no mercado, né? Então, ou seja, no mercado físico do boi que a gente conseguiu observar, pelo menos nessas últimas semanas, né, nessa reversão de preço que a gente viu ali de meados de dezembro até hoje, que a gente viu essa reversão, o preço descendo na Praça Paulista desde meados de novembro até meados de dezembro, e a gente, não só na Praça Paulista, na maioria das praças pecuárias que a gente levanta, e a gente viu agora uma reversão desses preços de meados de dezembro até hoje. Então, ou seja, isso é o principal fator, foi a questão das exportações bem aquecidas, obviamente, dessa demanda no mercado interno bem aquecida, e é sempre sazonal, né? Chega no final do ano, o pecuarista ele acaba saindo, os vendedores eles acabam saindo fora das compras, os compradores, na verdade, estão à procura também com expectativas de novos contratos, principalmente para o mercado chinês. Então, se a gente for falar hoje de um fator que está afetando e está impulsionando essas altas, seria a oferta restrita no mercado do boi. A gente também consegue observar esse movimento também pelas escalas de abate curtas que a gente conseguiu ver, principalmente na Praça Paulista, em Goiás e em Minas Gerais, que a gente viu as escalas bem curtas, pulando dias de escala de abate. Então, a gente acredita fielmente que a oferta restrita está impulsionando essas altas aí no mercado. A demanda, se for falar da demanda, na verdade, ela houve essa melhora, porém, se a gente for
fazer um comparativo, se a gente for pegar e parar para analisar friamente a demanda no mercado interno, quase que na totalidade de 2020, né, a gente, por se tratar de um ano pandêmico, um ano atípico hoje, não só no mercado pecuário, né, mas em toda a economia global, então a gente pode parar para pensar dois fatores principais: a taxa de desocupação, a taxa de desemprego aumentando, conforme a gente viu ali no ano de 2020, chegando hoje a 14,3%, e fora isso também, óbvio, freado essa taxa de desemprego, esse menor poder aquisitivo da população foi freado pelo auxílio emergencial que o governo federal disponibilizou. Porém, como eu acabo dizendo para o pessoal, né, se a gente for pegar para parar para pensar o auxílio emergencial, o poder que o auxílio emergencial tem numa família, por exemplo, de baixa renda, que ganha um salário mínimo por mês, equivale a 30%, 40% da renda familiar. Então, a demanda, na verdade, ela aqueceu no final do ano, porém ela vem de um período quase que num ano inteiro de andando de lado, consumo pior, principalmente por essas exportações aquecidas e oferta restrita no mercado. Bom, então dá para a gente entender que existe sim uma demanda acontecendo, o que por um lado faz os frigoríficos terem a necessidade de recompor os estoques, mas que o fundamental dessa história é a oferta mais restrita. Agora, essa oferta de animais restrita, Rodrigo, ela acontece por um gerenciamento do produtor ou porque não tem o boi pronto mesmo, o boi gordo pronto mesmo ainda? Alexandre, é até uma excelente pergunta. Na verdade, hoje, se a gente for parar para analisar, vamos separar hoje a engorda de boi em confinamento e engorda a pasto, né? Hoje o Brasil, querendo ou não, 90% aí hoje da nossa carne, 80% é gado engordado a pasto. O gado confinado, na verdade, ele exige um gerenciamento melhor. Então, ou seja, o pessoal, apesar de querer, vamos supor, com a expectativa dessas altas, o pecuarista tende a reter um pouco mais de gado no pasto, esperando altas melhores, né? Porém, no confinamento, isso é um pouco brecado. Por quê? Porque no confinamento existe o custo diário ali do animal, tanto pela dieta, tanto pelo operacional. Então, isso é um pouco freado. Então, ou seja, os confinadores, na verdade, eles tendem a ter um gerenciamento muito melhor. O pessoal a pasto hoje, por a gente estar na safra, na verdade, período de águas, apesar da chuva, na verdade, atrasar, né, atrasou, na verdade, o período das águas aí para começar. Hoje o pecuarista ele consegue ainda ter um poder um pouco melhor em relação à retenção desses bovinos no pasto, procurando um melhor momento para vender esses animais. Na verdade, hoje a oferta mesmo de boi baixa e escassa, não acredito muito na questão do gerenciamento, a oferta restrita mesmo de bovinos, totalmente impulsionado também pela retenção de matrizes hoje. Se a gente for parar para analisar, de janeiro a setembro, por exemplo, de 2020 a janeiro de setembro de 2019, a gente viu ali uma diminuição de 18,2% no abate de vacas, né? Então, ou seja, por quê? A cria hoje dos três sistemas está compensando muito. O preço do bezerro, o preço do boi gordo, eles são relativamente, diretamente proporcionais, né? Se a gente for pegar uma correlação da série histórica de 70, 80 para até 2018, a gente viu que essa correlação é em torno de 0,92. Então, ou seja, o boi gordo sobe, a reposição sobe um pouco mais agressivamente. Quando o boi gordo desce, a reposição tende a descer um pouco mais agressivamente também. Então, ou seja, com reposição em alta, o criador em alta, né, dando aquele salto de um ano para o outro, a gente viu que essa oferta restrita de boiadas, na verdade, também foi muito impulsionado pela retenção de matrizes no pasto. Rodrigo, então, pelo que você falou, me corrija se eu estiver errado, não é só uma questão pontual de falta de oferta, mas vai ser uma questão de oferta relativamente menor ao longo da safra, inclusive. Exatamente, Alexandre. Algo que, independente do ano pandêmico ou não, que é bem sazonal, que a gente consegue ver isso hoje no mundo pecuário, na verdade, no rebanho nacional, na verdade, brasileiro, a gente consegue ver que a oferta, na verdade, ela, óbvio que aumenta na época da safra, isso é óbvio, porque o animal a pasto ele consegue ganhar um GMD maior, ganho médio diário maior, consegue engordar mais, só que, na verdade, essa oferta mais
pontual acontece entre abril e maio, que é onde o quê? Começa o período das secas, a qualidade das pastagens brasileiras diminui e a oferta ali pontual maior acontece, né? Então, assim, tende a dar aquela abaixada pela oferta um pouco maior. Só que a gente conseguiu observar, hoje, se a gente for parar para analisar, a gente está num ano de ciclo de alta na pecuária vindo desde o ano passado. Então, ou seja, essa oferta não tende a aumentar da noite para o dia. Então, um dos pontos principais, por não aumentar essa oferta da noite para o dia, espera-se que, na verdade, até expectativas de 2021 é que os preços da arroba do boi gordo sigam em novos patamares, em patamares altos, né, bem fortes, e o preço dos animais de reposição também acompanha esse mercado, podendo, obviamente, haver alguns ajustes negativos ou positivos por ser uma questão multifatorial, mas a tendência é de manter os preços firmes, não descartando altos para 2021. Muito bem. Então, do lado da oferta, a gente tem essa tendência de uma oferta mais restrita. E do lado da demanda, dá para esperar alguma mudança, Rodrigo? Então, Alexandre, eu vou te dar alguns fatores, na verdade, que vão influenciar a demanda melhor, né? Óbvio que, apesar da oferta não aumentar durante o dia, tende a ter uma oferta um pouco maior de gado em 2021, isso aí aumentando a oferta de matéria-prima e tendendo os preços a baixarem. Preço abaixando tanto nas indústrias frigoríficas quanto nos atacadistas, tende a baixar um pouco também no varejo, dependendo dali de como tiver o consumo da população, mas independente dessa oferta maior no mercado, tem um ponto principal que vai afetar esse consumo, que é o quê? A extinção do auxílio emergencial. Né? Como eu disse anteriormente, o auxílio emergencial é muito favorável, ajudou bastante a população brasileira. Em 2021 não tem esse auxílio emergencial, isso vai impactar diretamente no poder aquisitivo da população, tanto em questão de alimentos, quanto em outras questões no dia a dia, na rotina familiar. Só que também tem um outro ponto, espera-se uma taxa de desemprego menor em 2021, né, conforme a gente vai voltando para a normalidade. Óbvio que as consequências do ano pandêmico ainda vai se estender até 2022, tem até algumas pessoas que falam até 2023, só que a tendência é diminuir essa taxa de desocupação que está em 14,3% atualmente. Então, a taxa de desocupação diminuindo, a oferta aumentando minimamente, acredito eu que ainda não vai ser suficiente pelo impacto que o auxílio emergencial em 2021 vai impactar no bolso do brasileiro. Então, demanda hoje, ela, como eu disse, seguiu aquecida no final do ano, algo acima das expectativas que a gente via, só que em 2021, na verdade, dependendo de como tiver, óbvio, sempre olhando o dólar, impulsionando ali as exportações, olhando o mercado chinês hoje, o Brasil, em 2020, exportou 65% do faturamento que o Brasil conseguiu, que foi em torno de 7,4 bilhões de dólares. O Brasil, na verdade, 65% foi responsável, a China foi totalmente responsável por 65% desse valor, então, ou seja, 4,8 bilhões. Um ponto principal que a gente tem que ficar sempre de olho nesse mercado, que pode impactar negativamente em relação à cotação da arroba do boi gordo, é caso a China consiga ali reverter a situação da peste suína, na verdade, que por enquanto não teve uma resolução adequada, né? Uma doença que acomete os suínos ali e acabou dizimando ali quase 50% dos suínos da China. Então, ou seja, caso a China consiga fazer um estoque um pouco melhor, algo que eu acho muito difícil pelo tamanho da população chinesa, mas caso a China consiga fazer consiga estocar carne e o dólar acabe se desvalorizando frente ao dólar do ano passado, ou seja, hoje falamos um dólar de 5,30, 5,40, se o dólar acabar chegando em 4, isso com certeza vai impactar nas exportações, aumentando a oferta no mercado interno. Bom, então a gente tem algumas variáveis que vão influenciar aí a formação de preços. Nesse curto prazo, Rodrigo, essa alta que a gente está vendo nesse comecinho de ano, ela deve continuar? Os preços vão se manter nesses níveis? Eles podem avançar? Qual a expectativa de vocês aí na Scott? Então, Alexander, a curto prazo, na verdade, como a gente discute muito aqui dentro,
se a gente for pegar a sazonalidade hoje das cotações do boi gordo, a gente percebe que, óbvio, novembro é sempre o mês de cotação mais alta, seguido por dezembro e depois outubro. Então, ou seja, dezembro tende a ser o segundo melhor mês em relação a valor na cotação do animal, e conforme dezembro vai entrando janeiro, fevereiro, tende a dar uma diminuída até maio. Né? Em maio em diante, na seca, oferta menor de animal acabado, tende a aumentar os preços até novembro novamente, novembro e dezembro. Então, ou seja, a curto prazo, na verdade, a gente viu que agora, esse início de janeiro, que na verdade tende a ser mais calmo, não ficou mais calmo. Na verdade, ele teve uma reversão de preços, está seguindo uma alta, só que também a gente não pode sonhar ali que o boi vai chegar com preço lá nas alturas, né? A partir do momento, Alexandre, que a margem começar a ficar negativa dos frigoríficos, conforme os chineses vão tentando renegociar os contratos em relação ao valor FOB exportado da carne, os frigoríficos talvez comecem a fazer novas estratégias ou até saírem do mercado. Isso aí vai impactar diretamente ali na oferta de compra desses animais, né? E aí o preço tende a dar aquela balanceada novamente, como a gente viu em novembro. Bom, não dá para esperar então uma continuidade da alta, certo, Rodrigo? Exatamente, assim, continuidade da alta, na verdade, acredito que vai chegar logo um patamar ali adequado que vai ficar, vai conseguir se adequar tanto às indústrias frigoríficas quanto aos pecuaristas. Um ponto de equilíbrio. Só que vai chegar num ponto de equilíbrio, obviamente, só que óbvio que a gente sempre tem que olhar ali as variações, os fatores de mercado, na verdade, né? Legal. Meu caro Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre e a gente vai estar sempre atualizando aí as informações para o pecuarista, principalmente o comportamento dos preços. Essa dinâmica é muito importante para ele se planejar. Volte sempre, Rodrigo. Abraço para você. Alexandre, muito obrigado e foi um prazer aqui poder contribuir aí com vocês. Aí um forte abraço para vocês. Valeu. Tá aí o Rodrigo Queiroz, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado. A Scott trabalha com um cenário de preços firmes, mas não nos atuais patamares. Talvez um pouquinho de arrefecimento aí nos próximos dias, até buscar um ponto de equilíbrio. E a partir desse encontro do ponto de equilíbrio, o mercado tende a trabalhar de uma forma mais uniforme, pelo menos sem grandes oscilações, porque tem ainda uma oferta bastante restrita, mas tem também uma demanda bastante restrita, né, em função do fim do auxílio emergencial, em função das condições de início de ano, de pagamento dos impostos, enfim, das contas de início de ano, e isso pode ser um problema aí para evitar uma alavancagem nos preços da arroba. Vamos às cotações, vamos ver como estão as cotações lá na B3, Mercado Futuro. Janeiro, R$ 279,00, alta de 0,38%. Fevereiro, R$ 280,00, alta de 0,47%. E o maio, R$ 273,50, alta de 0,46%. O indicador CPE fechou ontem a R$ 276,90, com alta de 1,17%. Muito bem, são os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. E na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, também aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.